Cumprimento a amada igreja, que a paz do Senhor nessa noite. Amém, irmãos? Vamos dar início ao primeiro trimestre de 2023 para a glória e para a honra do Senhor Jesus, irmãos. Convido a igreja para nós nos colocarmos de pé, né? Todo mundo animado nessa noite. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor e vamos agradecer porque Ele é maravilhoso nas nossas vidas, irmãos. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai todo-poderoso, meu Deus, mais uma vez, Senhor, aqui estamos para te agradecer mais uma vez, para louvar e bendizer o teu nome. Queremos apresentar, meu Pai, este primeiro trimestre de 2023 nas suas mãos, Senhor, e queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha nos ajudar nessa noite, que o teu Espírito Santo venha nos inspirar através da tua palavra, Pai. Te apresentamos esse estudo bíblico nas suas mãos e apresentamos cada vida que já se faz presente aqui neste lugar nas suas mãos. Os irmãos que vão vir também, que o Senhor possa trazer em segurança para este lugar e repreender todo o impedimento, meu Pai, que muitas vezes se levanta contra o teu povo, Senhor. Queremos aqui em nome de Jesus, meu Pai, te dar graça, te dar glória, te dar honra e que através desses ensinamentos nós possamos experimentar o verdadeiro avivamento, Pai. Não aquele avivamento que muitas vezes só vem da emoção, muitas vezes um falso avivamento que vem para nos enganar também. Nós queremos experimentar o verdadeiro avivamento que vem da tua palavra, que vem do teu Espírito Santo, que vem do arrependimento dos nossos pecados, que vem da santificação, Pai. Receba para ti nessa noite toda glória, todo louvor, toda exaltação, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar nessa noite e abrir a revista na lição número 1, mas antes eu vou estar apresentando o tema desse primeiro trimestre de 2023. Serão 3 meses, mais uma vez, estudando essa revista. Então o tema é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Aqui na capa nós já aprendemos que o poder de Deus nas nossas vidas nós vamos experimentar através do aquebrantamento, né? Abrir os nossos corações para poder experimentar o poder de Deus. Vou estar apresentando essa lição também, irmãos. Aqui na minha revista tem prezado professor, na sua tem prezado aluno, não é isso? Tem, Suzane? Tem, né? Prezado aluno. Então vou estar lendo aqui para os irmãos. Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor, irmã Valéria. Então vou estar lendo aqui para a gente entender um pouquinho do que se trata a lição desse primeiro trimestre. Diz assim: ao longo da história, Deus levanta pessoas para falar ao seu povo a respeito do perigo da indiferença e da letargia espirituais. Estas podem levar parte do corpo de Cristo a conformar-se com este mundo. Em Romanos 12:1, o apóstolo escreve admoestando a igreja quanto à necessidade de os crentes não se conformarem com este mundo e, consequentemente, renovarem o entendimento para experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo isso passa pela necessidade de o povo de Deus experimentar um avivamento espiritual. Neste trimestre, estudaremos as raízes bíblicas e históricas do avivamento espiritual. Que você, ao final deste trimestre, clame ao Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Creio que vamos ser avivados, irmãos, através dessa lição, né? E através do que Deus está fazendo também nas nossas vidas e neste ministério também. Aqui nessa apresentação já havia uma confirmação aqui, que nós estávamos usando este versículo várias vezes de Romanos 12, versículo 1, que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. E a lição já começa citando esse versículo também, para mostrar que Deus tem confirmado a sua palavra neste lugar. Vamos para o texto áureo. Tema da lição número 1, né? O tema é o avivamento espiritual. Texto áureo. O texto áureo está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse versículo é bastante conhecido, todo o povo de Deus conhece esse versículo, né? Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós vemos que o avivamento é uma intervenção de Deus, mas ele é condicional. Nós temos também a nossa responsabilidade, né?
Não é só a gente esperar por Deus, não. Ah, Deus me aviva, né? Nós temos também a nossa responsabilidade. Porque que fala, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter, então isso é o que? A nossa responsabilidade. O avivamento é algo que surge de Deus, parte de Deus, é uma intervenção divina, mas nós temos a nossa parte também para fazer. Daqui a pouco vamos explicar com mais detalhes isso aí. Verdade prática: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então essas atitudes vêm antes do avivamento. Não tem avivamento se não tiver essas atitudes também. Vamos lá, leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao 15, e também Ageu, capítulo 2, versículo 1 ao 9. O Pedro vai estar colocando e nós vamos acompanhar na revista. Pode colocar, Pedro. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Eu vou ler aqui uma introdução que tem na revista do professor, então os irmãos só prestem atenção. Daqui a pouco nós vamos para a introdução que tem na revista dos alunos. Na revista do professor diz assim: o avivamento é uma necessidade da Igreja de Cristo ao longo de sua história. Aliás, a indiferença e a letargia espirituais sempre estiveram presentes como obstáculos ao desenvolvimento espiritual dos crentes. Por isso, neste trimestre, estudaremos a Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. 2 perigos para o crente: a letargia, que é aquela sonolência, né? Aquela indisposição de buscar as coisas de Deus, e também a indiferença, né? Não dá muito assim valor às coisas do Senhor, né? Andar indiferente às coisas de Deus. Isso é um perigo, irmãos, que nós vamos estar aprofundando daqui a pouco. Nesse trimestre, o pastor comentarista dessa revista é o pastor Elinaldo Renovato, líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. É um homem muito capacitado, né? O comentarista aqui dessa lição. Vamos aqui para a introdução, na revista dos irmãos aí também, a introdução dessa lição. Diz assim: neste trimestre, estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Então os irmãos veem, né, que o avivamento é uma condição indispensável para nós estarmos servindo a Deus, adorando a Deus, buscando a Deus, e também para a igreja fazer o quê? Ganhar almas para Jesus.
Não tem como nós ganharmos almas para Jesus se nós não experimentarmos o avivamento. Aqui já tem um esclarecimento, irmãos, que o avivamento espiritual não é apenas movimentos ocasionais, mas é algo que nós temos que estar experimentando constantemente. Ou seja, sempre nós temos que estar buscando esse avivamento, nós temos que ser sempre avivados na obra do Senhor. Não é apenas movimentos ocasionais, porque às vezes a gente pode confundir. Fala, pastor, avivamento é quando o culto está bem avivado, quando o culto está agitado, eu experimento o avivamento. Ali são movimentos ocasionais. Às vezes você pode ali experimentar num culto, né, um culto mais animado, e outras vezes não. Então o avivamento não depende do lugar, o avivamento não pode depender da igreja, do lugar, de corinho de fogo, né? Mas a pessoa pensa, avivamento é o corinho de fogo, é aquele culto bem barulhento. Não, o avivamento nós vamos entender que ele nasce dentro de nós. Então, se ele nasce dentro de nós, nós carregamos o avivamento dentro de nós. Não depende do local, nem do horário, nem do dia, não. Você pode experimentar o avivamento todos os dias e em todos os lugares. Você pode ser um crente avivado na igreja, mas você pode ser um crente avivado no seu lar, no seu trabalho, na sociedade, aonde você for, você pode ser um crente avivado. Não depende de um ambiente específico, não. Então vamos lá. Porque existe uma diferença, irmãos, do movimento e da constância, né? Movimento é algo que você experimenta num dia específico, numa hora específica. Mas a constância você pode buscar todos os dias. A palavra de Deus não fala? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes. É manter uma constância. Um dos perigos também que o crente pode enfrentar, e enfrenta, né, na verdade, é a inconstância espiritual. Tem um dia que ele quer buscar Deus, tem outro dia que já não quer mais, tem um dia que leva a sério as coisas de Deus, outro dia já não tem vontade de levar mais, às vezes está ali firme na palavra do Senhor, firme na igreja, aí outro dia já não está, fica inconstante, né? Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, é a inconstância espiritual. Isso é perigoso. Porque pode chegar um momento, né, que a pessoa se esfria de vez, desanima de vez e desiste de tudo. Então nós temos que buscar, né? A nossa parte é sempre buscar. Tópico 1. Vamos aqui para o tópico 1. O que é avivamento espiritual? Então a definição, né, de avivamento. O que é avivamento espiritual? Avivamento espiritual, em primeiro lugar, avivamento espiritual, né? Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando de maneira humilde, para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Então, o que eu destaquei aqui? Avivamento, em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Então, como eu falei, parte de Deus, mas nós temos a nossa responsabilidade também. Como eu sempre estou citando, né, tem um versículo da Bíblia que fala: aquele que tiver sede, venha. Quem quiser beber água, venha, né, e beba a água da vida. Então, quem quiser beber de graça essa água, venha. Então, Deus, ele tem a água para oferecer. Deus, ele tem a água para dar. Só que Deus não vai beber a água por nós. A Bíblia fala que ele derrama água sobre os sedentos. Nós temos que ter essa sede e nós temos que querer. Então, Deus, ele oferece a água, mas a responsabilidade de beber é nossa, né? E nós só vamos beber se nós quisermos. E aí uma pergunta que eu sempre faço: tem como beber água de boca fechada? Não, né? Então nós temos que abrir a boca. O que significa isso, irmãos? Querer tomar dessa água de Deus. Se nós nos recusarmos a tomar essa água, né, Deus, ele não vai forçar. Deus, ele não vai obrigar. Tem um versículo também que diz: abre a tua boca e eu a encherei, né? Então nós temos a nossa responsabilidade. Aqui fala da questão da importância de nós buscarmos de todo o coração. Aqui fala que o Espírito Santo, ele quer encontrar espaço no coração de uma pessoa.
E eu achei interessante, o Espírito Santo ele precisa de um espaço no nosso coração. E às vezes nosso coração está tão cheio de coisas, irmãos, que o Espírito Santo não encontra espaço. Se o nosso coração estiver cheio de preocupação, cheio de ansiedade, cheio de dúvida, a Bíblia fala que onde não há fé, há pecado, né? É normal você ter algumas dúvidas? É normal. Mas, irmãos, não é normal você ser cheio de dúvida, ter dúvida o tempo todo, duvidar de tudo, né? Não é normal, irmãos, porque crente tem que ter fé, né? Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Algumas dúvidas até fazem parte do nosso crescimento também, porque é através da dúvida que você vai aprender. Agora, duvidar de Deus, duvidar do agir de Deus, duvidar dos milagres de Deus, aí mostra que nós estamos sendo o quê? Incrédulos. Se o nosso coração estiver cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ira, cheio de inveja, os irmãos que têm a Bíblia aí, abram em Marcos 7:31, só para a gente ver um negócio aí. Marcos 7, versículo 31. Se o nosso coração estiver cheio dessas coisas, como que o Espírito Santo vai encontrar espaço? A Bíblia fala assim, ó: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Eu falei Marcos 7:31? É 7:21. Marcos 7:21. Então a Bíblia fala, né? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. A importância do Espírito Santo encontrar espaço nos nossos corações. Quem achou pode ler. Pode ler. Quem vai ler? Quem vai ler? Pode ler, Alice. Achou? Isso, 7:21. Tá vendo? Porque do interior do coração dos homens vem as imoralidades sexuais, homicídios, roubos, ciúmes ou inveja. Então, irmãos, todas essas coisas, olha só, do interior do coração do homem surgem todas essas coisas. Então não é algo, irmãos, às vezes a gente pensa em algo que vai entrar dentro do nosso coração. Ah, eu vou deixar isso entrar dentro do meu coração. Na verdade, irmãos, quando o ser humano, né, caiu em pecado, o ser humano, a natureza do ser humano é caída. Então, quando o pecado atingiu a humanidade, na verdade, essas coisas já tem dentro da nossa natureza. Não é que vai entrar dentro, é que já tem dentro. Na verdade, né, nós temos que pedir para Deus tirar tudo de dentro. Nos limpar de dentro para fora. Nós temos, né, a mania de dizer, até eu mesmo falo várias vezes, eu não posso deixar isso entrar no meu coração. Na verdade, irmão, já está lá dentro. Muitas vezes é só atiçado, né? Só atiçado ali para manifestar dentro de nós. Por quê? Porque nós convivemos com duas naturezas quando nós entregamos nossa vida para Jesus. Nós convivemos com a natureza regenerada, que o Espírito Santo regenerou, mas ao mesmo tempo nós convivemos com a natureza pecaminosa também. Com a natureza pecadora, que só vai ser totalmente extirpada da nossa vida na glorificação. Vai chegar um momento que nós vamos ser glorificados. Aí não vai existir mais pecado nenhum. Mas por enquanto é a luta do crente. A Bíblia fala, se dissermos que não temos pecado, nós nos fazemos de mentirosos. Então é aquela luta que a Bíblia fala, né? O espírito contra a carne contra o espírito. Quem vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Então a importância de Deus encontrar espaço nos nossos corações. E aí eu quero ler Jeremias 29, capítulo 11, versículo 13. Olha a importância de nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Às vezes eu cito esse versículo aqui, hoje nós vamos ler ele. Jeremias 29, 11 ao 13, que diz assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Então olha só, que tudo parte de Deus. O avivamento parte de Deus, é uma intervenção de Deus, surge de Deus, né? Então a parte de Deus é essa, ó: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Eu sei o que eu quero fazer na sua vida. Deus, ele sabe. Agora, olha a nossa parte aqui, ó. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa é a parte de Deus. Agora, olha a nossa parte, versículo 12, Pedro. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvireis. 13, Pedro, pode passar. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. O Espírito Santo querendo encontrar espaço no nosso coração. Irmãos, e às vezes nós vemos mesmo, né? Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós percebemos. Às vezes mágoa, às vezes ressentimento, às vezes a cara emburrada, o coração emburrado. Tem um provérbio que fala, irmãos, que quando o nosso coração está bem, quando o nosso coração está alegre, isso vai manifestar na nossa fisionomia.
Não é verdade? E é mesmo, né? Isso manifesta na nossa fisionomia. Quando nós estamos desanimados, emburrados, né? A cara já fica fechada. Aí, às vezes, nós queremos dar um sorriso forçado para disfarçar, mas nem adianta, né? Dá aquele sorriso ali, mas... Então, irmãos, isso vai refletir o que tem dentro do nosso coração. A Bíblia fala que o coração alegre, ele traz formosura para o rosto, né? Mas um coração entristecido decai o semblante. Tem um provérbio que diz isso. E é verdade mesmo. Então, Deus ele precisa de um coração aberto. Deus ele falou para a igreja, não foi para o ímpio não. Deus falou para a igreja lá em Laodiceia. Falou, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então olha só, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Qual porta? A porta do nosso coração, né? Ele estava falando ali para a igreja, mas simboliza porque nós somos a igreja. Simboliza a porta do nosso coração. Então se trancarmos o nosso coração, irmãos, não tem avivamento. Vamos ser mortos, né? Ainda mais se conhecermos a palavra, é pior ainda. Se conhecer a palavra e ignorar a palavra é pior ainda. Então destaquei aqui também que uma condição também é buscar a Deus, mas é de uma maneira humilde. Não é botando Deus na parede, não. Se Deus não fizer, eu vou rasgar minha Bíblia. Tem gente que fala isso, né? Se Deus não fizer, eu rasgo minha Bíblia. Não, irmão, isso aí é muita pretensão do homem, né? É de uma maneira humilde. Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda, Senhor, eu sou um pecador. Me limpa, me purifica, né? De maneira humilde. No finalzinho eu destaquei aqui, ó. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Então veja que é algo que parte de dentro, mas também se manifesta externamente. Como eu falei, a nossa maneira de andar, nossa maneira de agir, nossa maneira de falar, nossa maneira de proceder no meio das pessoas vai mudar também. Porque, irmãos, tem hora assim que a pessoa, se falar que a pessoa é crente, a gente até assusta, né? Fica admirado. Nossa, aquele ali é crente. Por quê? Por causa das atitudes nossas, né? Já a pessoa está tocando o horror aí, e a pessoa fala, aquele ali é crente, é o pastor, aquele lá é pastor. Né, irmão? Então as atitudes externas também evidenciam o que tem dentro. Começa de dentro, não começa de fora, não. Porque quando a gente se converte a Jesus, entrega a vida para Jesus, né? A gente já quer logo vestir uma roupa bonitinha, um terno, colocar a Bíblia debaixo do braço, mas ainda falta muita coisa para ser trabalhada. A gente quer começar a transformação do lado externo, já quer se vestir bem, então, mas tem que começar, irmãos, ó, de dentro, que aí vai exteriorizar, né? Olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 23, versículo 26. Isso aqui é interessante, ó. Mateus 23, 26. Diz assim, ó. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Tá vendo? Limpe primeiro o interior, para quê? Para que o exterior também fique limpo. Então, se a gente perguntar assim, o exterior também é importante para Deus? A resposta é sim. O exterior também é importante para Deus. Agora, se a gente mudar só o exterior e não mudar o interior, é farisaísmo, né? É sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. Então, o exterior é importante quando parte do interior. Porque, às vezes, a pessoa tem a mania de pensar assim, Deus ele olha para o coração, Deus só olha para o coração. Não, ele olha também para o nosso proceder, para as nossas atitudes, porque nós temos que dar um bom testemunho nessa terra também. Subtópico 2, a pré-condição para o avivamento. Pastor William, o que eu devo fazer, buscar, entender para me receber o avivamento? Aqui vai explicar, né? Aqui diz, a Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, aqui tem um ponto, né? E se enviar peste entre o meu povo. Aqui a crise está delineada em termos climáticos. Entretanto, ela também pode ser moral, política e econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Então, o que esse tópico aqui, irmãos, quer nos dizer? Que uma crise, uma situação de crise, né, de problema, de provação, ela pode contribuir para o avivamento. Às vezes nós pensamos assim, Senhor, por que eu estou passando por essa situação tão difícil na minha vida? É porque Deus quer dar um avivamento. É porque Deus quer quebrantar o nosso coração. Deus ele quer que a gente se humilhe, que a gente realmente busque a face dele. Como eu falei para os irmãos, eu gosto de um versículo
muito forte que tem lá em Salmo 119, versículo 67, que diz assim, ó: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu tenho guardado a sua palavra. Olha, antes de ser afligido, como é que eu andava? Errado. Mas e depois que eu fui afligido? Agora eu tenho guardado a sua palavra. Então vem, né, aquele aquebrantamento, aquele temor. Vou dar um exemplo aqui. Depois que teve essa pandemia, né, pandemia aí de coronavírus, foi um tempo onde nós mais vimos pessoas buscando, orando ao redor dos hospitais, não é verdade? E qual outra situação que você viu? Tantas pessoas orando ao redor dos hospitais, às vezes passava ali dias e noites orando, intercedendo, às vezes a igreja toda, às vezes várias pessoas orando ao redor do hospital. Na pandemia teve várias cenas dessa, né? Na pandemia várias pessoas foram para a igreja, começaram a ir para as consagrações, quando abriram as igrejas, né? Começaram a orar, a buscar, se aquebrantaram. Teve a crise, foi uma crise de saúde, uma crise que envolvia vida e morte. Então aquebrantou muitas pessoas. É claro que nem todas, né? Tem pessoas que ainda permanecem ali duro, mesmo através de uma provação. Mas a pandemia trouxe um aquebrantamento. Então por quê? Porque Deus queria dar uma avivada na igreja. Eu lembro, irmãos, que no tempo da pandemia a gente estava bem jururu também, né? O tempo assim que começou a pandemia, a gente estava meio assim, a igreja voltou, mas a igreja estava meio desanimada, vazia. Com o tempo é que foi, né? Com o tempo que foi despertando, mas teve que vir essa crise aí para a gente, ó, se levantar, se colocar de pé, começar a orar e buscar o Senhor. Outra situação também que eu percebi, irmãos, nós vimos nessas eleições do ano passado, né? A pátria, grande parte, né, da nossa pátria, da nossa nação, orando, né? Se levantando em oração com medo do que ia acontecer no Brasil, se levantando, manifestando, orando. Uma grande parte dos cristãos, a maioria dos cristãos, orando, por quê? Preocupado com o que poderia acontecer com o nosso país. Por quê? O país entrou em crise e ainda está em crise. Todos os dias nós temos notícias difíceis, né, de se ouvir. Leis que querem aprovar, muitas coisas difíceis. Então essas crises contribuem o quê? Para que o crente se aquebrante e Deus derrame o quê? A providência, o avivamento. Então é necessário. E Deus, ele falou assim, ó, e se eu cerrar os céus e não cai chuva, não cai nada, não tiver alimento? Aí Deus estava fazendo isso para quê? Para o povo se despertar. A hora que ele vai falar, e se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar? Aí do alto eu os ouvirei. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, vou trazer o avivamento através de uma crise. Então nós não podemos reclamar da crise, nós temos que buscar Deus na crise também, não é verdade? E aqui, irmãos, quando fala de igreja local, no finalzinho, fala igreja local. E eu vou pedir para o Pedro, coloca, Pedro, aquela artezinha que eu te pedi. Acho que os irmãos não vão conseguir ler, mas eu vou ler para os irmãos. Quando se fala aqui de igreja local, aí eu quero citar o exemplo aqui da igreja primitiva. O exemplo da igreja primitiva. Eu quero citar aqui 7 características da igreja primitiva. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, a igreja primitiva é uma referência a todos nós. A igreja primitiva foi uma igreja que surgiu através de um grande avivamento. Então é referência para todos nós. E aqui eu quero dizer 7 características da igreja primitiva que nós temos que buscar para as nossas vidas também. Os irmãos acho que não vão conseguir ler, né? Está meio embaçado, mas eu vou ler. 7 segredos da igreja primitiva. A utilização dos dons espirituais. Ou seja, a igreja primitiva não enterrava os dons espirituais, né? A igreja primitiva não deixava os dons espirituais adormecidos. Eles usavam, eles praticavam os dons. Estava conversando com a irmã Neilde agorinha sobre essa questão de usar os dons, né? Que Deus usa cada um de uma maneira. A gente tem que identificar como é que Deus nos usa. A gente tem que identificar quais são os nossos dons, né? E não enterrar os nossos dons. Não deixar os nossos dons adormecidos. Certa vez o apóstolo Paulo chegou para Timóteo e falou assim: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Despertar o dom. Segundo, a capacidade para enfrentar perseguições. A igreja primitiva tinha uma capacidade para enfrentar perseguições. Mesmo na perseguição, pode ser o pastor. Mesmo na perseguição, ela não deixava de buscar a Deus, né? Quantas vezes o crente começa a passar um problema aí, uma provação, uma perseguiçãozinha, já desiste até de ir para a igreja. A igreja primitiva não deixava de buscar. 3, a convicção de que Cristo está vivo. Uma coisa que nós nunca podemos esquecer. Nós não podemos agir, viver a nossa vida como se Cristo não tivesse vivo, né? Como se o Espírito Santo não estivesse habitando dentro de nós, como se Jesus não estivesse do nosso lado, nos ajudando em todo momento.
vendo tudo que a gente faz, não é verdade? Então Cristo está vivo. Às vezes as pessoas têm muito medo, muitos traumas, muitos medos nessas vidas também, né? Muito medo nessa vida também. Já ouvi testemunho de pessoas: pastor, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho muita preocupação com isso, ansiedade com aquilo. Aí a Bíblia tem um versículo que diz lá em João, que diz assim, ó: quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Que amor? No amor de Deus, né? Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o amor lança fora todo medo. Quando nós temos a certeza do amor de Deus, e que Ele está conosco, e que Ele está vivo, nada vai nos parar. A experiência que a irmã estava contando também, né? A irmã tem uma experiência ali, a irmã quando tem uma experiência com Deus, a irmã perde o medo, não tem mais medo. Quando a gente se enche do Espírito Santo, a gente não tem medo, né? Esse medo exagerado, claro que um receio todos nós temos, né? A Bíblia fala: Deus não nos deu um espírito de covardia ou de medo. Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então vamos aqui, 4. O evangelismo atuante e dinâmico. A igreja primitiva tinha um evangelismo atuante e dinâmico, irmãos. Ganhava muitas almas para Jesus. Era uma igreja que realmente colocava a mão no arado e tinha essa sede de ganhar almas, sede de evangelizar, sede de ganhar vidas para Jesus Cristo. É uma coisa que nós não podemos também perder, essa vontade, essa sede de ganhar almas para Jesus. E o evangelismo não é só esse trabalho que a gente faz de 15 em 15 dias, né? Entregando sopa. Isso também, é claro, é o trabalho específico num dia específico. Mas o evangelismo é no dia a dia. Dia a dia você pode estar evangelizando. Você evangeliza seus filhos, você evangeliza sua família, você evangeliza no seu trabalho, você evangeliza um amigo, você evangeliza uma pessoa que você encontra, uma visita que você faz, uma pessoa que você vai conversar. Todos os dias. Evangelismo atuante e dinâmico. Não precisa esperar só daqui 15 dias. Não. Todos os dias nós podemos lançar a semente de Jesus aonde a gente for. 5. A vida de oração. Uma vida de oração também. Todos nós temos a nossa rotina, né? Cada um tem sua rotina diferente. Mas nós não podemos deixar a nossa rotina, que muitas vezes é estressante, apagar a nossa vida de oração, irmãos. Nós temos que ter o nosso momento com Deus. Por isso que é importante a gente separar um tempo para o devocional, né? Um horário específico, um tempo específico, para o devocional, onde você vai ler um versículo, você vai ouvir um louvor, você vai orar ao Senhor, você vai falar com Deus, mas você vai ouvir a Deus também, né? O que Deus tem para dizer. E você pode separar os momentos ali, os momentos mais apropriados para você estar buscando a Deus no seu secreto, no seu particular. E graças a Deus, uma coisa que o evangélico, eu creio que é uma vantagem do evangélico, uma vantagem do cristão, né, evangélico, porque o evangélico, ele é bem atuante. O evangélico é bem atuante. O evangélico, por exemplo, vai a 3, 4 cultos por semana, né? O evangélico ele tem o costume de ir 3, 4 cultos por semana. Se a gente for olhar para o católico tem ali mais a mania de ir só nos domingos, né? Às vezes vai só no domingo, às vezes vai só na missa de manhã. Agora o evangélico, ele é mais atuante. Eu creio que isso é uma vantagem. Isso é bom, não é verdade? Porque em comunhão é onde nós renovamos as nossas forças também. Nós vamos ouvir uma oração, vamos ouvir a palavra, vamos ouvir o louvor, vamos ouvir o ensinamento e nós vamos encontrar forças uns nos outros também. Então isso é uma vantagem do cristão. Às vezes chamam o evangélico até de fanático, né? Ah, só vive na igreja, é fanático. Mas irmãos, é claro que tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma sabedoria. Tem igreja que tem culto todo dia. Fico pensando, os irmãos que trabalham, coitados, né, dos irmãos. Então, claro, se a igreja for grande, né, e ter 100, 200, 300 membros, dá até para dividir, né? Vai uma turma no dia, vai no outro culto, cuida de um culto no outro dia. Mas igreja pequena já fica mais difícil. Então tem que ter um equilíbrio. Mas é muito importante a comunhão, é muito importante a gente estar sempre envolvido nas coisas do Senhor. E na vida de oração, graças a Deus tem as consagrações, nem todos podem vir, né? Mas os que podem também, é uma bênção do Senhor. 6, irmãos, a santificação pessoal e coletiva. Então, além da pessoa buscar uma santificação pessoal no seu íntimo também, é como eu falei, nós encontramos forças uns nos outros, né, para estar vencendo todas as nossas dificuldades, todos os nossos pecados também coletivamente. 7, a prioridade dada ao Espírito Santo. Então, a igreja primitiva dava prioridade para o Espírito Santo. Se a gente for olhar no Antigo Testamento,
o Antigo Testamento se manifestou através da pessoa de Deus, não é verdade? Fala muito de Deus ali no Antigo Testamento, fala do Espírito, mas fala mais de Deus. Quando chegou Jesus Cristo esteve nessa terra, aí veio o ministério de Jesus sobre essa terra. Mas Jesus, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu aos céus e ele enviou o Espírito Santo nessa terra. Hoje em dia nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo nessa terra, né? Então, priorizar o Espírito. E sempre lembrando que o Pai, o Filho e o Espírito é uma única pessoa, né? É o único Deus em três pessoas distintas. É o mistério da Trindade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Até aí tudo bem? Agora vamos lá. Tópico 2. Tópico 2, condições para o avivamento espiritual. Que nós vamos analisar um pouquinho de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 até o 17. As condições para o avivamento espiritual. Subtópico 1, uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos: o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vemos neste versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. Então nós falamos que a crise é importante para quebrantar os nossos corações. Agora cada pessoa vai reagir de uma forma diferente à crise, né? Eu costumo dar o exemplo, irmãos, de uma pessoa que está ali desenganada no hospital. Existem duas maneiras da pessoa reagir. Às vezes a pessoa está ali no hospital, no leito de morte ali, está com alguma doença séria, né? Às vezes está desenganada pelo médico. Existem duas reações. Às vezes a pessoa pode falar assim, né? Se aquebrantar, falar: Deus, eu estou nesse leito aqui, me perdoe, eu quero pedir perdão por todos os meus pecados, eu creio em Jesus, eu aceito Jesus como meu Salvador. Sempre vai ter alguém ali evangelizando, né? Eu aceito Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Isso é uma reação, né? Que a pessoa pode ter. Agora a pessoa pode ter outra reação também, a pessoa pode blasfemar. Ah, se Deus existisse, por que ele está me deixando morrer aqui? Por que eu estou com essa doença se Deus existe? Deus não é amor? O que eu estou fazendo aqui nesse hospital? Está vendo que é duas reações? Se a gente for olhar para a Bíblia, nós vemos isso quando Jesus foi crucificado. Os dois ladrões na cruz. Um reconheceu Jesus como filho de Deus. E o outro falou: se você é filho de Deus mesmo, então salva, né? Desce daí, nos salva também. Era blasfemando. Então veja que o ser humano pode ter essas duas reações. Ou se aquebrantar, ou endurecer de vez o coração. E se endurecer de vez o coração, aí não tem salvação, né? Salvação só através do arrependimento. Então, irmãos, não é a crise que vai nos derrubar. É muito importante saber disso, né? Não é a provação, não é o sofrimento que vai nos derrubar. O que vai nos derrubar depende da maneira que nós vamos reagir à crise e à provação. A Bíblia fala de duas casas, uma edificada na rocha e outra edificada na areia. As duas casas sofreram ali com o vento, com a chuva, com as águas que combateram contra aquela casa. Uma casa caiu. Por quê? Porque estava edificada na areia. Mas a outra casa se manteve de pé, porque estava edificada na rocha. Então veja que as duas sofreram tribulações, mas apenas uma caiu. Então é a maneira que a gente enfrenta os desafios, os sofrimentos, as crises é que vai definir se a gente continua de pé ou se a gente cai. E quem nos mantém de pé é a rocha, né? É o alicerce. E o alicerce é Jesus. Então se nós estivermos com Jesus, nós não vamos cair em nome de Jesus, né? Deus vai nos manter de pé. Destaquei aqui no finalzinho, ó. Vemos nesse versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. E aí eu quero ler aqui na revista, ampliando o conhecimento. Tem na dos irmãos também? Ampliando o conhecimento? Então vamos ler, irmãos. Nós vamos ver aqui que o arrependimento também, ele antecede o avivamento, né? O arrependimento ele é uma condição para o avivamento. Não existe avivamento sem arrependimento. Então diz aqui, ó, avivamento e arrependimento. Acreditemos, pois, e proclamemos Atos 3,19, onde o grego indica que podemos viver tempos de refrigério até a vinda do Senhor. Mas eles somente virão quando houver genuíno arrependimento. Voltemos à figura usada por, esse nome difícil aí que eu não sei ler,
O que estamos fazendo para demonstrar nosso amor pelo nosso noivo celestial? Aqui, olha, irmãos, essas perguntas aqui, ó. Essas perguntas nós vamos fazer para nós mesmos. Não é para os nossos irmãos, né? Vamos fazer para nós mesmos. Olha só. O que estamos fazendo para demonstrar nosso amor pelo nosso noivo celestial? De que estamos precisando nos arrepender? Pergunta para nós mesmos, hein? De que estamos precisando nos arrepender? E você? Aí aqui não vamos ler o resto. Aí eu quero ler outras 3 perguntas. Aqui veja que tinha algumas questões, né? Algumas perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos. E aqui eu quero ler, tem na revista do professor, não tem na dos irmãos. Mas aqui também, irmãos, tem 3 perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos. Nós não vamos fazer essa pergunta para o irmão, né? Às vezes o pregador fala, pergunte para o seu irmão, fale com o seu irmão. Não, essas perguntas nós vamos fazer para nós mesmos. E nós não vamos responder para o pastor e nem para o irmão. Nós vamos responder para nós mesmos também. Vamos perguntar para nós mesmos e vamos responder para nós mesmos também. As perguntas são, ó, sou um crente avivado ou uma crente avivada? Eu sou um crente avivado? Outra pergunta, estou disposto a reconhecer a necessidade de um avivamento? Eu estou disposto a reconhecer que eu tenho necessidade de um avivamento? E a terceira pergunta, eu desejo isso? A terceira pergunta é essa, eu desejo um avivamento? Realmente eu desejo esse avivamento? Então, perguntas que nós podemos fazer dentro de nós, né? E se a gente vê que a gente está falho nessa área, pedir a Deus ajuda, que é Deus que nos ajuda. Avançando aqui, subtópico 2, humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Como nós já falamos aqui, a humilhação, né, a humildade é algo também essencial para termos avivamentos. Se a gente for um crente arrogante, um crente orgulhoso, um crente soberbo, ou um crente do coração duro, que não se arrepende, que não perdoa, que não reconhece suas fraquezas, irmãos, não tem avivamento também não. Olha o que a palavra diz aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 8 ao 10. Tiago 4, versículo 8 ao 10. Pedro, tem como diminuir um pouquinho? Tá. Aí. Então, olha o que diz, irmãos. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Olha a nossa parte aí para fazer. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai. Olha essa tradução aqui, irmãos. Essa versão. Alimpai, né? Não sabia que existia isso no português, não. Alimpai. É mais no interior que a gente ouve isso, né? Alimpai. Menino, vai limpar aquilo lá, menino, né? Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Limpar as mãos pecadoras, né? Significa parar de pecar, né, irmãos? Parar de pecar, evitar o pecado. E também purificar o coração, limpar o nosso coração de toda sujeira, de todo rancor, de toda mágoa, de toda dúvida, de toda incredulidade, de toda ansiedade, toda depressão. Nós temos que buscar um tratamento do coração com Deus. E Deus é o nosso cardiologista espiritual, irmãos, nosso Deus, não é verdade? Pode passar, Pedro. Versículo 9. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Olha, senti as vossas misérias. Aqui é reconhecer a miserabilidade, nossa, consegui falar, do ser humano, né, irmãos? Reconhecer que sem Deus nós somos, como diz o evangelista Roberto, sem Deus nós somos apenas pecadores, né? Reconhecer isso, realmente. Aqui fala, ó, lamentai, chorai, converta-se o riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Não está dizendo que a gente tem que ser um crente triste, rancoroso, né? Um crente que só vive chorando, não é isso. Está dizendo o seguinte, irmãos, que no lugar, porque esse mundo está de mal a pior. O mundo está de mal a pior, o mundo jaz no maligno, irmãos. E muitas vezes o mundo está aí indo rumo à destruição e às vezes a pessoa está ali sorrindo, se divertindo, né? Blasfemando de Deus, não quer saber do Senhor. Por exemplo, o Brasil está em crise, mas os irmãos acham que o carnaval vai ser adiado? Vai não, né? O que adiou foi a pandemia aí, porque o negócio ficou muito sério mesmo. Mas o Brasil já está em crise, crise econômica, crise moral, crise ética, mas o carnaval vai estar aí. As pessoas continuam aí, né, brincando com as coisas do Senhor. Então, quando fala que converter o riso em pranto
é realmente a gente se aquebrantar. Não ser aquele crente arrogante, nariz empinado, né? Nariz empinado, que sobe no salto alto. Não, irmãos, nós temos que realmente fazer igual aquela parábola lá, que tinha o fariseu e o publicano. Diz que o fariseu e o publicano subiram, né, ao templo para orar. O fariseu orava de si para si mesmo, a Bíblia fala. A Bíblia diz que o fariseu, ele orava de si para si mesmo. Ou seja, nem orava para Deus, né? Orava para ele mesmo. E ele dizia assim, ó: graças te dou, Senhor, graças eu dou porque eu não sou. Graças te dou, Senhor, não. Ele falava assim: graças eu dou porque eu entrego o meu dízimo 2 vezes na semana, eu jejuo, eu oro, eu sou isso, eu sou aquilo. Graças eu dou que eu não sou igual a esse publicano aí, ó. Desfez do publicano. Graças eu dou que eu não sou pecador igual a esse publicano aí. Ou seja, né, a soberba, né, o orgulho. Agora diz que o publicano não conseguia nem olhar para o alto. De tão aquebrantado, humilhado na questão de ser humilde, né, se humilhar diante do Senhor. Não conseguia nem olhar para o alto. Aí ele dizia assim: Senhor, sê propício a mim. Diz que ele batia no peito: Senhor, sê propício a mim, que eu sou realmente um pecador. Aí a Bíblia vai dizer que quem saiu justificado foi o publicano. É onde diz: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado, irmãos. Com Deus é assim, ao contrário deste mundão aí, né? Versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, antes do avivamento, antes da exaltação, vem a humilhação, irmãos. Nos humilhar diante do Senhor. Vamos aqui prosseguindo. Orar e buscar a face do Senhor. Sem oração, não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Olha, irmãos, além de demorar, pode nem chegar, né? Se a gente não orar. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempos. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Então a importância de orar, como eu falei, buscar aqui o devocional, a importância de fazer propósito, né? Você coloca ali na sua mente: vou fazer 21 dias de propósito, e busca ali cumprir, né? Busca não falhar, busca cumprir. É importante o propósito porque é uma prática de oração também, né? Você vai procurar praticar. A oração, irmãos, é igual ao alimento. Assim como a gente precisamos do alimento para continuarmos vivos, a oração também, nós precisamos da oração para continuarmos vivos espiritualmente também. Se a gente parar de orar, a gente morre espiritualmente. Porque a oração é como se fosse a respiração também, que nós precisamos, fôlego de vida espiritual, irmãos. Aqui eu destaquei algo interessante também, a perseverança. A oração, ela tem que ser perseverante. Deixa eu ver o que eu anotei, foi isso mesmo. A oração, ela tem que ser perseverante. Observe comigo uma coisa. A Bíblia relata vários casos onde uma pessoa ali orou e recebeu ali o seu milagre. A Bíblia relata alguns casos que Jesus foi ali e curou a pessoa instantaneamente. Não relata? Relata vários casos. Jesus chegou ali, tocou, curou. A mulher do fluxo de sangue, quando tocou em Jesus, ela foi curada. Mas antes de tocar em Jesus, quanto tempo ela passou sofrendo? 12 anos. Então a mesma Bíblia que ensina vários milagres ali instantâneos, é a mesma Bíblia que ensina também pessoas que tiveram que orar anos e anos e anos para conseguir a sua bênção. A Bíblia não fala da viúva persistente, que todos os dias ia ali no juiz, julga a minha causa, juiz, julga a minha causa. Diz que todos os dias, irmãos, ela não desistia. Aí Jesus ensinou ali o dever de orar e nunca desanimar, o dever de orar e nunca parar. Ontem mesmo, até mesmo antes de ler essa parte aqui da lição, eu estava falando com minha esposa ali, eu falei: Nilma, a oração é perseverança. A oração não é só orar um tempinho assim e não conseguir o meu milagre e desistir, não. A oração é você continuar persistindo até o fim. Mas a pessoa desiste. Ah, pastor, está demorando demais. Acho que Deus não quer me dar isso, acho que Deus não tem isso para mim. Ué, irmãos, como é que você vai saber se você desistir? Não é verdade? A única maneira de ter certeza do que Deus quer para nós é persistir até o fim. Salvação de um familiar, de um filho, de uma filha, de um irmão, de um primo, tio, sobrinho.
de um amigo, de alguém que você quer, né, que entregue sua vida para Jesus, é orar, é persistir até o fim. A Bíblia fala, né, de pessoas que oraram anos e anos e anos para conseguir a vitória. Agora é porque vai me falhar a memória, mas lá no tempo de Josué, não sei se o pastor Evaldo lembra, no tempo de Josué, ou algum irmão aí que lembrar, teve ali eu esqueci o nome desse sujeito, irmão, que ele foi conseguir alcançar a promessa quando, parece que ele começou ali, ele recebeu a promessa com seus 40 anos. Quando foi receber a promessa, parece que tinha 89 anos, uma coisa assim, que entrou na terra prometida. Vai me falhar a memória aqui, mas, irmãos, foram 40 anos de oração. 40 anos, né, esperando a promessa se cumprir. Então, você não sabe. A Bíblia fala de um paralítico que ficou 38 anos, o paralítico tinha 38 anos, que era paralítico, né? Conseguiu seu milagre com 38 anos. A Bíblia fala de pessoas que passaram 18 anos encurvadas. Então, vários milagres, precisou ali de oração o quê? Persistente. Então, nunca desista do seu milagre. Não chegou ainda? Continue perseverando, porque a oração é perseverança. E serve também para nos avivar a oração. Subtópico 4, irmãos. Conversão sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Eis uma advertência tão séria. Se eu atender a iniquidade... Olha esses salmos aqui, irmãos. Salmo 68, versículo 18. Olha como é que é forte. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Olha. Então, se a gente não abandonar os nossos pecados também, não tem avivamento, né? Se a gente persistir num pecado de estimação, se a gente persistir num pecado sem arrependimento, fazer ali propositalmente, né, praticar, viver na prática do pecado propositalmente, também não tem avivamento, irmãos. Então, arrependimento, ele é um critério também para o avivamento. Olha só, aqui, esse versículo que nós estamos estudando, essa passagem, diz assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, aí no finalzinho, oh Jesus, é bombinha que estão soltando? É bombinha, irmã? Mas vamos lá, irmãos. O susto só é a primeira vez, depois não assusta mais não. Então, irmãos, diz assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, aí no final diz assim, ó, e se converter dos seus maus caminhos. Por que se converter ficou por último, né? Se converter podia ficar em primeiro, né? O povo tem que se converter, aí passar a orar, mas se converter ficou por último. Isso ensina o quê? Que muitas vezes nós podemos estar orando, nós podemos até estar buscando, podemos estar insistindo com Deus, mas ainda falta abandonar alguma prática, né? Ainda falta se converter. Porque o que é se converter? Converter é você dar uma volta de 180 graus, dar um giro. Você está indo numa direção, aí você vira, você vai para outra direção. Você está indo para a direção errada, aí você dá meia volta e vai para a direção certa. Isso é se converter, ir para a direção certa. Então não adianta a gente orar, ir para a igreja, ir para os cultos, né? Ler a Bíblia, se a gente não se converter verdadeiramente. Certa vez, Pedro já estava andando com Jesus há quase 3 anos. Aí Jesus virou para Pedro e falou, Pedro, quando tu te converteres, aí você vai fortalecer os seus irmãos. Mas Pedro já estava tanto tempo com Jesus, mas ainda não tinha se convertido. Faltava se converter ainda. Então converter, irmãos, é realmente mudar a mente, mudar o pensamento e andar no caminho que Deus tem para nós. Vamos lá, subtópico 5, um caminho preparado. Assim, Provérbios 28, 13. Vamos ler aqui. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Olha só o que é o verdadeiro arrependimento. Arrependimento é isso, ó. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ou seja, se a gente encobrir o pecado ali de estimação, não confessar, não se arrepender, não abandonar, olha o que acontece. Aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Confessar e deixar. Então não é pecar, pedir perdão e pecar de novo. Não é isso. É pecar, pedir perdão e produzir frutos dignos de arrependimento. É isso que a Bíblia ensina, né? É o verdadeiro arrependimento. E arrependimento é diferente de remorso. Vou dar um exemplo aqui do que é remorso.
Às vezes o cara ali é o maior bandido, irmãos, aquele bandido assim que não tem conserto, né? Não quer se consertar de jeito nenhum. É bandido, é assassino, não quer se consertar. E tá ali, irmãos, enquanto tá no mundão, tá tocando horror. Mas às vezes ele é preso. Aí quando ele é preso, ele pega uma pena ali bem alta. Tem país que tem até pena de morte, né? Aí vamos supor que ele pega a pena de morte. Ele é preso e pega a pena de morte. Aí chega o repórter lá para entrevistar ele. Aí o repórter pergunta: você está arrependido? Aí ele vai falar: sim, estou arrependido. Olha a minha condição agora, peguei pena de morte, estou arrependido. É claro que pode haver, né, um verdadeiro arrependimento quando o Espírito Santo entra. Mas tem muitos irmãos que não estão arrependidos, né, do que fez. Tem muitos que estão tristes porque vai ter que mofar na cadeia. Não porque tirou uma vida, não porque matou, mas porque está na cadeia. Por que não se arrependeu antes e não parou de tocar o horror? Só parou de tocar quando foi pego. Então tem alguns casos que não é arrependimento, é remorso. Porque o remorso é você ficar triste com as consequências. Por exemplo, a gente erra, aí vê algo de ruim na nossa vida, aí a gente fica triste, por quê? Porque a gente se deu mal, colhemos o que plantamos, ficamos tristes com a consequência. Arrependimento é a gente ficar triste, irmãos, porque quando a gente peca contra Deus, a gente entristece o Espírito Santo, né? Então arrependimento é a gente se entristecer porque nós estamos pecando contra o Senhor, entristecendo o coração de Deus. Esse é o arrependimento. Não pelas consequências, mas por ter entristecido ao Senhor, por ter desobedecido a Deus e feito o que era mal aos olhos do Senhor. Não foi assim que Davi se arrependeu verdadeiramente? Davi, quando se arrependeu, ele orando a Deus, ele não falou assim: não, Deus, não tire de mim meu palácio, não tire minhas riquezas, não tire meu dinheiro, não, Senhor. Não foi isso que ele falou. Ele não estava nem ligando para palácio, para riqueza, para rei, não estava ligando para nada disso. Ele falou, foi assim: Deus, não me expulse da sua presença e não retire de mim o seu espírito. Se ele não tivesse arrependido, só com remorso, ele ia falar: Senhor, não tire meu reino. Saul, ele fez isso, né, Saul? Saul, quando começou a pecar ali e começou a sofrer as consequências, aí ele pediu para Samuel, falou: Samuel, ore e peça para Deus me inocentar, né? Vamos colocar nessas palavras, que eu não lembro a palavra exatamente que ele usou, mas fala para Samuel aí me inocentar na frente das pessoas, na frente dos homens. Ele queria ficar bem, era na frente das pessoas. Isso não era um verdadeiro arrependimento, ele estava triste com as consequências, né? Agora Davi se entristeceu porque ele ofendeu o coração de Deus e pediu para Deus não tirar o Espírito Santo dele. Esse é o verdadeiro arrependimento que Deus quer de todos nós. E subtópico 5, para nós encerrarmos esse tópico: um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos-nos dos nossos maus caminhos. Então o caminho estará livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Porque existe o verdadeiro avivamento espiritual e existe o falso avivamento espiritual. Irmãos, avivamento espiritual não é apenas, né, a gente tá cheio dos dons espirituais, né? Isso não é um verdadeiro avivamento espiritual. O verdadeiro, e são dons são ferramentas de Deus para as nossas vidas, que Deus nos capacita. O verdadeiro avivamento espiritual são aquelas características que nós lemos aqui. É um crente que está orando, é um crente que tem certeza da ressurreição de Jesus, é um crente que está ali atuante na obra de Deus, colocando a mão no arado, é um crente que está se santificando, porque às vezes a pessoa está cheia de dons espirituais, mas vai ver a vida da pessoa como anda, né? Dom não tem nada a ver com isso, não. O avivamento espiritual não são os dons, o avivamento espiritual é o fruto, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, temperança, domínio próprio, mansidão. Isso é o avivamento espiritual, que vem de dentro. Porque até os falsos profetas têm dons, né? Jesus fala que vai chegar um dia que muitos vão dizer para Jesus assim: Senhor, no seu nome eu curei, dom de cura. No seu nome eu profetizei, dom de profecias. No seu nome eu fiz maravilhas, dom de maravilhas. Mas Jesus vai falar abertamente para eles: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, vós que está em pecados. Então veja, tem dons, mas não tem frutos, não tem o avivamento. Então o verdadeiro avivamento é a santificação, o arrependimento, né? É o crente ser santificado, não os dons, porque às vezes as pessoas confundem. Aquele ali relampeia, está avivado. Muitas vezes não é avivado, é dons, não podemos confundir, irmãos. Então vamos lá.
Porque que adianta, né, irmãos? Às vezes nós profetizamos na igreja num dia, aí no outro dia, tocar o horror no mundão. Isso é avivamento? Tá a mesma coisa? Isso não é avivamento. Às vezes nós podemos ter experiências também, né? Experiências arrebatadoras, experiências maravilhosas, mas o dia seguinte é que vai dizer se essa experiência realmente nos transformou ou se no outro dia a gente vai desprezar as experiências também, que também são muito importantes e fazem parte da nossa caminhada também, as experiências com o Espírito Santo. Tópico 3, a necessidade de um avivamento espiritual. Subtópico 1, a situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. Agora, irmãos, eu vou só ler essas partes aqui, porque nós já falamos muito disso aqui no trimestre passado. Os irmãos vão lembrar aqui que várias coisas que nós vamos falar agora, nós falamos no trimestre passado, né? Então, várias coisas aqui estão completando o que nós estudamos no trimestre anterior. Letra A diz aqui, ó, a destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. Além disso, um terço dele morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. Meu Deus do céu. B. O chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar de reunião para adorar ao Senhor. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruíra. Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo. Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote e o resto do povo. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Então, só um comentário aqui breve. Os irmãos lembram que na lição passada nós estudamos sobre os templos, né, que existiram. Templo de Salomão, aí foi destruído com o exílio da Babilônia. Aí depois veio o templo de Zorobabel. Foi onde Deus falou assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Zorobabel foi usado aqui para reconstruir, juntamente com Samuel, o restante do povo, para reconstruir esse templo. E esse templo foi reformado por Herodes. Então, quando os irmãos ouvirem falar templo de Herodes, é esse mesmo templo aqui que foi reconstruído no tempo de Zorobabel. Então, irmãos, sobre essa questão da glória da segunda casa, será maior do que a primeira, né? Nós vamos comentar isso, mas antes vamos ler aqui a letra D, que diz assim, ó, o desejado das nações e a glória da segunda casa. Conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui eu quero trazer algo prático para as nossas vidas, irmãos. Aqui fala de um povo que estava desobedecendo a Deus, por isso o templo foi destruído e o povo foi levado cativo à Babilônia. Os irmãos lembram disso, né? Então veio o castigo de Deus. Só que o povo começou a se voltar para o Senhor, o povo se arrependeu, o povo começou a se consertar. Então Deus deu uma outra oportunidade, Deus deu uma nova oportunidade, até mesmo a oportunidade de construir o templo de novo. Porque chegou um momento que o povo não estava mais sentindo nem falta de adorar, de templo, não estava sentindo falta de nada disso. Mas chegou um momento, irmãos, que o povo começou a se aquebrantar, e aí Deus deu uma nova oportunidade. E olha só que interessante, o povo pecou, o povo errou, Deus castigou o povo, mas quando Deus deu uma nova oportunidade, aí Deus falou, e a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Ou seja, Deus abençoou mais ainda. Então já pensou, irmãos, como Deus é bom? O povo pode pecar, pode tocar o horror, mas se o povo se arrepender verdadeiramente, Deus abençoa mais ainda aquela pessoa. A segunda condição daquela pessoa fica melhor do que a primeira condição. Se a pessoa era abençoada, irmão Rodrigo, a pessoa vai ficar mais abençoada ainda. A gente fica, rapaz, mas Deus é bom, né? No lugar de Deus ficar assim guardando rancor. Não, você fez isso, agora só de raiva. Vou tirar tudo que você tem. Não, irmãos, quando Deus nos disciplina é porque Ele quer nos abençoar mais ainda.
E a condição daquela pessoa fica melhor. Se a pessoa era avivada e se arrependeu, né? Às vezes ela caiu, mas se arrependeu, ela vai ficar mais avivada ainda. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Agora, olha só que interessante, o contrário também é verdadeiro. Lá em Mateus 12, 43, vai falar o seguinte: quando o espírito imundo deixa ali a sua casa, né, que é a pessoa, quando o espírito imundo sai da vida da pessoa, o espírito imundo, ele anda por aí, por lugares áridos. Lugares áridos são lugares desertos. Então veja que espírito imundo, irmãos, não pode ficar sem um corpo, não pode ficar sem uma vida. Ele sempre tem que achar alguém ali para ele atormentar. Às vezes a pessoa não está possessa, né, não está endemoniada, mas o espírito imundo está ali rodeando, está atacando a mente dela, está influenciando ela para coisas erradas, está na mente. Quando a possessão é no corpo, é fácil de identificar, coloca a mão e expulsa em nome de Jesus. Agora quando é na mente, que fica ali influenciando a pessoa a maltratar a esposa, a maltratar o esposo, a maltratar os filhos, a maltratar os irmãos, ou às vezes a beber, a se drogar. Isso tudo são espíritos malignos que ficam ali, ó, a se prostituir, fica na mente da pessoa. Então a Bíblia fala que eles andam por lugares áridos, espírito imundo. Aí não achando lugar para repousar, veja que eles não podem ficar sem uma vida. Aí eles voltam para aquela vida da onde ele saiu, para aquela casa da onde ele saiu, ou seja, daquela pessoa da onde ele saiu. Aí fala que se ele encontrar a casa vazia, a casa pode estar limpa, ornamentada, mas vazia. Aí o que ele faz? Aí ele chama a galera, né? Os irmãos lembram? O que ele faz? Chama mais 7, chama a quadrilha, chama a galera do mal. Ele chega assim na casa e fala: opa, a casa aqui está vazia, bora galera, aqui está vazia, que está sem o Espírito Santo, bora galera do mal. É, irmãos, aí diz que o estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro estado, né? Fica pior ainda. Então veja, quando há um arrependimento, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Mas quando não há arrependimento, a situação daquela pessoa fica pior do que antes que a pessoa conhecia a palavra. Porque quando a pessoa conheceu a palavra, ela foi limpa. Que a Bíblia fala, o espírito imundo sai daquela casa, por quê? Porque aquela casa foi limpa. A casa estava limpa, foi limpa pela palavra. Então, irmãos, pela palavra nós somos limpos. Então, conhecer a palavra e persistir no pecado é pior ainda. Por isso que muitas vezes o crente que se desvia, irmãos, e começa a tocar o horror e sabendo que é errado, a gente que faz evangelismo, a gente vê, né? Tem vidas que estão ali na miséria, irmãos, nas drogas, na miséria, e a gente vai ali conversar, a pessoa fala, eu era pregador, eu era pastor, eu era evangelista, aí você vê, hoje em dia a pessoa não tem nem onde morar. Então o estado daquela pessoa ficou pior do que o começo, porque conhecia a palavra, mas desprezou a palavra. Aí não é ruindade de Deus, né? A pessoa realmente ali que não se arrependeu, não abriu seu coração para ser avivada de novo. Deus faz é abençoar mais ainda. Muitas vezes também o crente, né? Às vezes o crente deu uma desviada, saiu fora, mas voltou, irmão, se arrependeu e voltou. Aí você vê que a vida da pessoa começa de novo, né? A melhorar, a mudar, quando a pessoa realmente quer. Então Deus é um Deus bom, irmãos. Não é um Deus que guarda rancor, é um Deus que perdoa e perdoa mesmo. Nós muitas vezes podemos até pensar assim, alguém nos magoou, nos fez raiva, nos magoou, aí nós podemos pensar, também eu não faço mais nada de bom para essa pessoa, também não quero nem ver pintado de ouro na minha frente, fiz o bem, foi ingrato comigo, também eu não faço mais nada. Às vezes nós temos esse pensamento, né, esse sentimento dentro de nós, mas Deus não, irmãos. Deus, se a pessoa se arrepender, ele é igual o pai do filho pródigo. Venha cá, meu filho, quer nem saber o que você fez, venha cá, vou colocar um anel novo no seu dedo, sandálias novas, vou matar logo um novilho. Novilho? É novilha? Um boi? É boi ou é novilho? O novilho cevado, né? Que é bem alimentado. Vou mandar matar logo ali um novilho e vou fazer uma festa para você. É assim que Deus faz, né, irmãos? Não quis nem saber o que o filho pródigo fez. Quis saber que ele voltou. É por isso que a Bíblia fala, ó, que quando um pecador se arrepende, há festas nos céus. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. A Bíblia fala que Deus ele se alegra mais para uma ovelha ali, que é um pecador que se arrepende, né? Do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Ele fica mais feliz quando ele encontra a ovelha perdida do que quando já está as 99 ali, que não precisa ser achada, já está ali, né? Está bem, está abençoado. Então ele fica até mais feliz quando encontra aquela que estava perdida, porque aquela que estava perdida fatalmente ia morrer. Então Deus, quando encontra ela, se alegra ainda mais ainda, né? Com aquela ovelha que estava perdida, irmãos. Por isso que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Vamos lá, subtópico 2. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro.
Ciro não era, Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus. Ele era o rei da Pérsia. Mas foi levantado, Pérsia, irmãos, Pérsia hoje em dia é o Irã. Atualmente é o Irã, Pérsia. Ele era o rei da Pérsia, mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo em Babilônia. Promessas de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos. B. Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo profecias que anunciavam o fim do cativeiro. No ano primeiro de Ciro. Ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. C. A conclusão do tempo. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, minha revista está meio difícil de ler, irmãos, está nova aqui, mas peraí, está dobrada aqui. A conclusão do tempo. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. O templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluída em 516 a.C. Assim, houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Então, só o comentário aqui breve aqui é esse. É que Ciro, ele não era filho de Israel. Ou seja, ele não fazia parte ali do povo de Deus, né? Mas Deus usou ele mesmo assim. E, irmãos, uma coisa interessante sobre Ciro é que mais ou menos 150 anos a 200 anos antes de Ciro nascer, Deus já tinha ali dado uma profecia de que ia usar Ciro, né, para libertar o seu povo também, para restaurar o seu povo. Então, 150 anos antes, a 200 anos antes mais ou menos, né, Deus já tinha dado essa profecia e a profecia se cumpriu perfeitamente. Então, veja, né, 150 anos antes. Quem é que vive 150 anos, irmãos? Então, nós temos que entender o seguinte: nós não temos que nos preocupar se a promessa de Deus através da nossa vida vai acontecer em vida, nós estamos vivos, né? Ou não. O que importa é que a promessa vai se cumprir através da sua vida também, né? Ou através da sua descendência. Deus chamou Abraão, mas Abraão, as promessas de Deus não se cumpriu totalmente na vida de Abraão. Lá em Hebreus vai dizer que ele não viveu a promessa, né? Viu de longe, não viveu a promessa, mas se cumpriu o que? Nas descendências, né? Nas descendências de Abraão. Então não importa, Deus é que sabe, né? Como que ele vai cumprir todas as suas promessas. Vamos lá, subtópico 3, a necessidade de um avivamento. Isso conforta a gente, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, nossa, por exemplo, minha avó, né? Minha avó, ela faleceu. Aí vamos dar um exemplo assim, vamos supor que alguém da minha família, minha avó queria ver alguém da minha família convertido. Aí minha avó morreu e não viu aquela pessoa convertida. Mas lá na frente essa pessoa se converte. Então quer dizer, minha avó não viu a promessa em vida, mas a promessa se cumpriu. Isso é um consolo para todos nós, né? Porque às vezes alguém da nossa família pode passar por isso. Poxa, fulano morreu e não viu. Igual eu me tornei pastor, né? Me tornei pastor e agora tem esse ministério aqui. Minha avó não viu esse ministério sendo aberto. Mas ela profetizou na minha vida antes de morrer. Falou, William, Deus vai dar um ministério para vocês cuidar. Ela falou isso. Só que ela morreu antes de se cumprir. Mas se cumpriu assim mesmo, né? Deus tem a maneira de mostrar para ela que a promessa foi cumprida, porque Deus é Deus. Vamos lá, subtópico 3, irmãos. A necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que décadas atrás o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igrejas é uma realidade. Olha, irmãos, cada vez mais as igrejas vão ser fechadas, irmãos. Vai chegar um momento que a perseguição vai ser tanta
que vão perseguir as igrejas vão ser fechadas, se começarem a destruir as Bíblias também, não podemos nem estranhar. É por isso que a palavra de Deus, irmãos, nós não podemos depender do papel. Jesus, ele falou assim, ó, eu vou colocar a minha palavra na sua mente e no seu coração. A palavra de Deus tem que estar aqui, ó, na nossa mente e no nosso coração. Se queimar a Bíblia, a palavra vai estar aqui, né? Porque nós não podemos depender. Pode fechar a igreja, pode queimar a Bíblia, a perseguição, ela vai, irmãos, ser cada vez mais ferrenha. Aqui eu creio que no decorrer desses 3 meses, nós vamos falar mais da mornidão, né? O perigo da pessoa ser morna espiritual, né? Eu nem gosto de falar sermos, porque eu quero repreender isso da minha vida, né, irmãos? Aqui não é nada de soberba, né? É porque eu quero repreender, né, da minha vida em nome de Jesus. Mas o perigo da pessoa cair na mornidão espiritual é algo muito perigoso. Então, olha só o que diz aqui em Apocalipse 3, aí nós vamos ler aqui o último texto, Apocalipse 3, versículo 1 ao 6. E a questão da frieza, da mornidão. Aqui falou que é até natural a gente enfrentar uma letargia, ou seja, uma frieza em alguns momentos. Quantas vezes nós não estamos desanimados? Às vezes a letargia, a sonolência, né? A Bíblia fala das 10 virgens, é interessante. A Bíblia fala das 10 virgens. Fala que 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Mas quantas adormeceram? Quem lembra? As 10 adormeceram, tá vendo? Até as prudentes adormeceram. Então mesmo que o crente esteja buscando, o crente tenha óleo ali de reserva, até o crente que está buscando, tem hora que ele adormece, irmãos. Só que aí quando chegou o noivo, as 10 prudentes tinham óleo de reserva. Aí, olha o noivo. Aí elas acordaram e ele estava com a lamparina, né? Tinha óleo. As lamparinas não se apagaram porque elas tinham óleo de reserva. Agora as nécias, aquelas descuidadas. Meu Deus, meu óleo acabou. E agora? Me dê um pouco do seu óleo. Eu falo, não, o seu deve acabar o meu também. Se vira. Né? Se vira. Aí, irmãos, as imprudentes, o que elas fizeram? Elas saíram para comprar óleo. E quando saíram para comprar óleo, aí pronto. Foi buscar tarde demais, irmãos. Aí o noivo chegou. Quando o noivo chegou, as prudentes entraram, o noivo abriu a porta, elas bateram na porta e o noivo, opa, peraí, nem conheço vocês. Então tá vendo, irmãos, o problema de muitas vezes a gente ficar pensando, mas mais para frente eu busco a Deus. Depois que minha vida financeira estiver bem, eu busco. O perigo de ficar brincando, né? Adiando algo que você pode fazer hoje, buscar a Deus hoje, é um perigo você deixar lá para frente. Você não sabe que hora que o noivo vai chegar. O dia e a hora, ninguém sabe. Então, para encerrar, olha só, Apocalipse 3, 1 ao 6, diz assim, ó. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Vamos só memorizar esse finalzinho aqui, ó. Que tens nome de que vives e estás morto. Pode passar, Pedro. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Memoriza aí também, estavam para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Pode passar, Pedro. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o. E arrepende-te. Olha o arrependimento aí, irmãos, para vir um avivamento. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Olha o perigo de falar, mais para frente eu busco a Deus. Virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Pode passar, Pedro. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que esse versículo aí quer dizer, irmãos? Essa passagem quer dizer que existem 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Aquelas que parecem que estão vivas, mas estão mortas. Nós vimos no versículo 1, né? Nós vimos no versículo 1. Aquela que tem a aparência que está viva, mas na verdade está morta. Então é só aparência. É igual aquela figueira que Jesus foi buscar fruto ali. Cadê o fruto? Não tem. Então está amaldiçoado. Então tem jeito que está vivo, mas está morto. Aí no versículo 2 vai dizer que tem aqueles que ainda estão que estão prestes a morrer, né? Que estão para morrer. Aí nesse versículo 5 que nós lemos, mas também tem aquelas pessoas que estão vestidas de vestes brancas. Então 3 tipos de pessoas. Aquelas que já estão mortas. E aí só tem 2 coisas que nós podemos fazer com o morto. Quais são as 2 coisas que nós podemos fazer com o morto? Com o morto, ou a gente enterra
ou ressuscita, não é verdade? A Bíblia ensina, ou enterra ou ressuscita. Aí Jesus Cristo falou, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus ele não quer enterrar, Jesus ele quer ressuscitar. Então até para o morto tem jeito, né? E aqueles que estão prestes a morrer. Então existem as pessoas que estão mortas e aqueles que estão quase morrendo. Aqueles que estão quase morrendo, é o nosso papel também, né? Chegar lá e dar um despertamento. A Bíblia fala, desperta tu que dormes. Nós podemos chegar, bora meu filho, bora buscar a Deus, bora fazer a obra, bora buscar que Jesus ele pode voltar a qualquer momento. Você ficar aí nesse sofá, você vai acabar ficando. Né? Nós também temos o nosso papel também, irmãos, de despertar também, né? Estão prestes a morrer. E existe aqueles, né, que estão avivados, estão constantes, estão buscando, né? Não é que é mais perfeito, mais santinho, não é isso. É que estão buscando ao Senhor, estão de vestes brancas e Jesus ele promete nunca riscar o nome dessa pessoa do livro da vida. Amém, meus irmãos? Então vamos para a conclusão. A conclusão diz o seguinte, essa lição foi um pouquinho mais extensa, irmãos. No tópico 2 teve até 5 subtópicos, né? Foi um pouquinho mais extensa, mas é só a introdutória. Conclusão. Quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta de seus maus caminhos. Então o avivamento espiritual não tardará. Em nome de Jesus, irmãos, nós vamos ser crentes avivados para a glória e para a honra do Senhor. Próxima lição vai ser o avivamento no Antigo Testamento. Interessante, vamos ver como era o avivamento no Antigo Testamento. Então agora nós vamos aqui, irmãos, pegar aqui as